pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como que eu fiz para os meus bebês, como eu ensinei eles a dormirem a noite inteira. Eles estão com 3 meses e 2 semanas e eu ouvia muita gente falando assim, quando chegar nos 3 meses passa. Então eu nunca me acomodei a isso, porque pode ser que passa, pode ser que não. Igual eu tenho uma amiga minha que o filho dela tem 2 anos e ela falou pra mim que não sabe o que é dormir uma noite inteira até hoje. A minha dentista, ela falou que a neném dela foi dormir bem a noite inteira quando tinha 4 anos e meio. Então assim, eu nunca quis esperar chegar aos 3 meses pra ver se realmente ia dormir a noite inteira ou não. Todas as simpatias que me falavam eu fazia. Já dei até chá, já levei pra benzer. Então assim, tudo que alguém chegava e falava, isso é bom, eu tava lá fazendo. Porque assim, eu tava muito cansada, eu tava ficando muito estressada. Tudo bem que são nossos filhos, a gente ama, mas não há ser humano que aguente ficar sem dormir. Vai causando um estresse, faz até mal pra saúde. Então assim, eu sempre fiquei indo atrás de muita coisa, lendo muito, procurando na internet, levando pra benzer, tudo eu tava fazendo. Bom, eu quero lembrar que eu não sou pediatra, eu não estudei sobre isso. O que eu fiz foi pesquisar muito na internet, livro e em programas de TV. Então, até que eu tava muito cansada, já muito estressada, e 2 pediatras me receitaram um livro, que foi esse aqui, ó. Se chama Nana Neném. Aqui. O autor dele é Edward Steven, não sei se é assim que fala, se é assim que pronuncia. Mas enfim, aí eu comprei esse livro porque eu já tava cansada, eles estavam já com 2 meses e meio e não estavam dormindo a noite inteira. Tava acordando, picadinho, então eu já tava num estresse muito alto. Aí eu falei, não, vou tentar mais uma coisa, porque assim, eu já tinha tentado de tudo mesmo. Aí eu fui, comprei esse livro e comecei a ler. Bom, eu adorei o livro, mas a pessoa que for comprar, assim, o livro, eu vou tentar resumir para o vídeo não ficar muito longo. Mas o livro, se você for ler, ele fala mais ou menos para crianças que já são um pouquinho espertinhas. Que tipo, eu acho que deve ter uns 8, 9 meses em diante. Não especifica muito para bebê. Então assim, eu li e eu mais ou menos decifrei. Então assim, eu tirei o que seria importante pra mim, porque os meus bebês tinham 2 meses e meio. Então assim, eu não ia me importar com as dicas para crianças que já sabia pegar chupeta, essas coisas como fala no livro. Então assim, eu decifrei. Bom, o que eu comecei a fazer? Eu não vou falar do livro, porque se você for ler o livro, você tem que decifrar também. Porque tem muita gente, tem uma pessoa que comprou o livro que eu tinha indicado, e ela falou assim, mas como que eu faço? Porque parece que é para crianças um pouquinho maiores. Então assim, eu não vou falar exatamente o que tá no livro, mas eu vou falar como que eu fiz. Primeira coisa, de madrugada, eu já não dava mais leite. Até porque o sono alimenta. Então assim, não tem o porquê a criança ficar acordando de 3 em 3 horas na madrugada para mamar. Porque o sono alimenta, faz bem pro crescimento. Então eu não quis tirar tudo de uma vez. Tipo, o primeiro mês, como são gêmeos, eles nasceram prematuros. Então no primeiro mês eu segui tudo certinho, dando mamar de 3 em 3 horas. Até porque pra eles ganharem peso, pra eles ficarem um pouquinho mais fortinhos. Só que a partir do primeiro mês, depois do primeiro mês, eu cortei o leite da madrugada. Então o que eu fazia durante a madrugada? Eles acordavam, porque eles já estavam acostumados a mamar na madrugada. E aí eu substituí pelo chá. Porque assim, o chá é mais leve, então não fica o estômago pesado. Porque assim, o estômago, tanto do adulto quanto do bebê, é como se fosse uma máquina. De dia ela funciona e à noite ela desliga. Então assim, tudo que cair no estômago vai ficar parado lá. Então eu comecei a substituir, porque o leite é pesado, então assim, é tudo questão de rotina. Então eu tirei o leite da madrugada e comecei a dar o chá. Aí fiquei um bom tempo acostumando eles com chá e depois eu tirei o chá e comecei a enganar eles com a chupeta. Bom, primeiro eu queria falar assim, o bebê ele precisa de uma rotina. Tem hora certinha pra fazer tal coisa. Igual eu estipulei que eu só tiraria os bebês do berço 7 horas da manhã. Então se eles acordassem 5 horas da manhã, se eles acordassem 6h45, eu continuaria enrolando eles com a chupeta até das 7 horas. Lógico, hoje eu tiro eles do berço umas 8, 9 horas porque eles dormem, ficam à vontade. Mas assim, se eles acordarem por acaso um pouquinho antes das 7, eu não tiro. É de 7 horas pra frente. Bom, o segredo de tudo que fala no livro, assim, que eu vi perfeitamente, é ensinar o bebê a dormir. O que seria? Deixar o bebê a chorar. As pessoas vão te criticar, vão te julgar falando que você tá maltratando, que você tá deixando o bebê chorar, que tadinho, que judiação.
Bom, dá muita dó de deixar o bebê chorando, mas é pro bem dele e pra você também, porque a mãe tem que estar com a saúde boa, tem que estar disposta, tem que estar de bem com a vida pra poder criar o bebê, né? Então, o que que eu fiz? Eu li o livro e até então meus bebês não estavam dormindo a noite inteira. Ia naquele frio e eu acordava de madrugada e não dormia, acordava. Aí quando eu pensava que ia dormir, eu tinha que acordar de novo. Então eu comprei o livro, li e aí eu fui colocar um método que tava falando no livro. O que que fala? Deixar o bebê chorar. O que que é? Ensinar o bebê a dormir. Porque assim, se você fica embalando o bebê, ou se você fica batendo nas costinhas dele, ou fazendo shh pra ele vai aprender a dormir só assim. Falou no livro que todos nós acordamos de madrugada. Só que a diferença é que nós sabemos dormir. Então assim, a gente acorda e volta a dormir, que às vezes a gente nem lembra que a gente acordou. Mas o bebê não, se ele não sabe dormir, ele vai acordar durante a madrugada, o que que ele vai fazer? Ele vai chorar. E aí a mãe vai ter que ir lá fazer dormir, porque ele só sabe dormir com alguém embalando ele. Ou ele só sabe dormir com alguém colocando chupetinha na boca dele. Então fala pra gente ensinar o bebê a dormir. Então, a primeira noite, eu deixei eles chorando. Deu muita dó, mas eu ficava firme e forte, pensando, não, é pro bem deles e pro meu bem também. Então, eles estavam acostumados a acordar 4h30. Então, todo dia, eles acordavam 4h30. Isso porque acordavam uns picadinhos antes. Só que eu decidi, não vou entrar no quartinho deles, não vou pegar eles no colo, porque eles já estavam acostumados a alguém pegar no colo e embalá-los eles para dormirem de novo. Na primeira noite, eles começaram a chorar, eu levantei e fui pra porta do quartinho deles. Não fica trancada, mas também não fica super aberta, ela fica um vãozinho. Então eu decidi que eu não ia entrar, eu ia ficar na porta. Caso acontecesse alguma coisa, caso ele se engasgasse ou precisasse de mim, aí eu entraria. Mas aí eu fui com o celular e fiquei, tipo, fala 15 minutos, só que eu também não quis ao extremo. Eu estipulei, vou deixar chorando 5 minutos. No comecinho, né? Não quero, do nada eu não faço, do nada eu faço uma coisa e no outro dia eu já faço totalmente diferente. Então eu quis ir aos poucos. Então eu estipulei 5 minutos, peguei o celular, fui na portinha do quarto deles e fiquei do lado de fora e escutei eles chorando. Eles choraram por uns 3, 4 minutos e aí pararam de chorar. Aí eu voltei pra cama e tentei dormir. Passou 15 minutos, eles acordaram e começaram a chorar de novo. Aí eu levantei e isso foi a noite inteira, a madrugada inteira. Eles choravam uns 4 minutos, dormiam, aí acordavam depois de 15 minutos. E foi assim a noite inteira. E confesso, foi muito cansativo pra mim, mas eu estava disposta a ensiná-los a dormir. E foi assim por 2 noites. Uma noite o Matheus chorou primeiro, a outra noite o Gustavo, que foi assim, nesse ritmo de chorar 4 minutos, dormir 15 minutos e acordar de novo chorando. E na terceira noite, por incrível que pareça, a babá eletrônica não tocou, ficou um silêncio total. Eu acordei até 6 horas da manhã assustada, porque eu tinha dormido a noite inteira, pra quem não tava dormindo nada, eu dormi até 6 horas da manhã, tinha sido a noite inteira. Eu acordei 6 horas da manhã, um silêncio total. Aí eu fui no quartinho deles, fui pisando em ovos, mais ou menos assim. Fui no quartinho deles e eles estavam dormindo, roncando. Aí eu não acreditei, né? Porque muita gente falava assim, ai, tadinho, não vai dar certo esse livro, nada a ver, não sei o quê. Só que eu tinha muita fé, porque eu falei assim, não, tem alguma coisa que tem que dar certo. Aí quando eu vi eles dormindo, eu falei, ai, graças a Deus, né? Porque eu pedia muito pra Deus, muita força, muita sabedoria pra, sei lá, pra eu ensinar eles alguma coisa, porque eu não tava aguentando mais, tava muito cansada, muito estressada. É um acúmulo de muita coisa que uma hora você fica doida. E a partir desse dia, do terceiro dia até hoje, eles dormem a noite inteira. Então assim, às vezes eles acordam 7 horas, mas às vezes eles ficam até as 8, até as 9. Não passa menos que isso, eles não acordam mais 3 horas da manhã, 4, 5, eles não acordam mais de madrugada. E já faz um mês que eles estão dormindo bem. Mas o que acontece também? Não é o fato você largar seu filho lá e deixar ele chorando. Não, você tem que estimular ele a muita coisa. Você tem que ensinar o bebê a dormir, mas também você não pode deixar o bebê dormir o dia inteiro e chegar à noite e querer que ele durma, porque nem a gente não consegue dormir o dia inteiro e dormir à noite. Então você tem que fazer o quê? No livro fala, após a mamada, lógico, dá sono. Você almoça, você fica com sono. Então o bebê não é diferente. Então, ele mamou, o que eu tô fazendo com os meus? Eu vou falar o que eu tô fazendo com os meus, porque eu tô falando mais ou menos do livro. Bom, os meus acordam, vou falar 7 horas, que é a maioria onde eles acordam. De vez em quando eles acordam às 8, às 9, mas geralmente é às 7.
eles acordam às 7, aí eu dou mamar, deixo eles dormirem por 1 hora e depois eu acordo eles, se eles não acordam sozinhos. Às vezes eles acordam sozinhos, mas se eles não acordam, depois de 1 horinha que eles descansaram, eu acordo eles, fico brincando um pouquinho, eu comprei alguns brinquedinhos, um tapetinho, que aí eu fico estimulando eles a brincarem sozinhos. E aí vai acontecer a mesma coisa, aí após 3 horas eles pedem mamar e eles choram, aí eu dou mamar de novo, deixo dormir por 1 hora e depois eu acordo eles e fico brincando mais um pouquinho, ou eu ligo a TV, ou eu ligo uma música pra eles ficarem escutando, e vai isso a tarde inteira. E aí chegou 6 horas, que eu dou o último mamar da tarde, eu dou 6 horas, 6 ou 7, por aí. E aí deixo eles dormindo mais um pouquinho, e aí eu acordo eles e não deixo mais eles dormirem até 11 horas, que vai ser a última mamada da noite. Então o que eu faço também? Eu fico que nem uma louca, eu coloco música no YouTube e fico dançando. Na verdade eu não fico dançando, né, porque não é nenhuma coreografia. Eu fico pulando mesmo, que nem uma doida na frente deles. E gente, eu falei assim, eu tô juntando o útil ao agradável. Eu tô quase ao meu peso não, mas ao meu corpo de antes. Eu já emagreci bastante, eu tô muito satisfeita com o meu corpo. E aí muita gente fica, nossa, como que você emagreceu em tão pouco tempo? Me dá receita. E eu falo assim, gente, eu acho que eu tô juntando o útil ao agradável. Não dá tempo de ir na academia, né? Então eu tenho que distrair meus bebês. O que eu faço? Eu coloco eles no colchão, no chão, e fico brincando na frente deles. E fico até suada, então eu acho que isso tá ajudando. Eu tô distraindo eles e também tô perdendo peso. Então, aí eu fico brincando das 7 às 11 com eles. Lógico, às vezes eles ficam meio cansados nesse meio termo, mas eu deixo eles dormirem meia horinha, eu deixo cochilar. E não deixo dormir mais que isso. Aí eu já acordo eles, depois de meia horinha, e fico brincando com eles, aí eles ficam com os bracinhos, com as perninhas balançando. E eu sei que são movimentos leves pra gente, mas pra eles que são pequenininhos, devem cansar pra caramba. Então, eu acho que assim... Aí eles ficam um pouquinho cansadinho, aí chega 11 horas, eu dou a última mamada, eu dou o tanto que eles mamam, certinho. Coloco eles no berço, mais ou menos meia-noite, meia-noite e meio, e aí eles dormem até as 7, até as 8, até as 9, enfim. Eles dormem a noite inteira. E assim eu faço todo dia. Tem dia que eu tô super mega cansada, que eu falo, nossa, eu não quero ficar pulando. Mas eu preciso criar uma rotina pra eles. Eu preciso, enquanto eles não sabem brincar sozinhos, eu preciso distraí-los. Porque não tem como eu deixar o bebê lá, que durma o dia inteiro, e chegar à madrugada e eu quero que eles durmam a madrugada. E pra mim a madrugada é sagrada. Quando falar, você tem que entrar no ritmo do bebê. Não, não é assim. No livro mesmo fala, você tem que ensinar o seu bebê a se adaptar no universo, e não o universo adaptar nele. Então assim, ele vem pra cá, então você tem que ensinar os horários certinho, e é tudo questão de rotina. Por exemplo, se você fica com muito tempo com o bebê no colo, o que vai acontecer? Ele vai acostumar com o colo. Ou se você coloca ele pra dormir na sua cama, o bebê só vai conseguir dormir na sua cama. Então é tudo questão de rotina. E quanto mais cedo você fizer, é mais fácil ele aprender, é mais rápido. Por exemplo, os meus choraram só 2 noites, mas eles eram novinhos, tinham 2 anos e meio. Então é diferente de você querer ensinar uma criança de 10 meses, porque ela vai chorar por muito mais tempo. E aí muita gente vai falar assim, nossa, você tá fazendo errado. Como eu falei no começo, vão te julgar. Só que eu acho assim, se fosse muito errado, caso de conselho tutelar, não teria um livro falando sobre isso. E outra, eu não sei se todo mundo já viu, mas tem um programa no SBT da Super Nanny que também fala a mesma coisa, ensina as mesmas coisas. O último programa que eu assisti, a criança tinha 10 anos. 10 anos, tô doida. A criança tinha 10 meses e aí ela foi ensinar a mãe, ensinar o bebê a dormir. A criança chorou por 1 hora e 40 minutos. Então se fosse algo muito errado, algo, meu Deus, que horror, eu não estaria passando no programa no SBT. Então, são coisas assim que dá dó, mas tem lógica. O bebê precisa aprender. Então, assim, muitas mães acostumam o bebê errado. Fica com ele no colo. Eu sei que é muito lindo, muito fofo, mas você tem que criar o bebê pra ser meio que independente. Tipo, porque você tem coisas pra fazer, você tem casa pra limpar, não sei se é o caso de todo mundo, mas da maioria tem casa pra limpar, tem muitas outras coisas pra fazer. Então você não pode ficar 24 horas disposta pro bebê. Então ele tem que saber brincar sozinho e tal. Quando é recém-nascido, que eu falei de ficar estimulando ele pra ficar acordado, bom, isso é impossível, porque não tem como, o bebê só dorme mesmo.
Mas é assim, o bebê dorme de dia e dorme durante a madrugada. É do bebê recém-nascido fazer isso. Então não vá querer, tipo, seu bebê tem 7 dias e você vai lá querer ficar gritando, brincando com ele, porque não tem como isso. É quando for ficando maiorzinho mesmo. Agora, crianças de um pouquinho maiores, assim, de 10 meses. Bom, eu optei porque os meus bebês eram novos também, são novos, e eles não estavam muito, assim, viciados por muito tempo. Então, eu optei por não entrar no quartinho deles. Mas, quando o bebê já tá acostumado a dormir de um jeito, quando já é um pouquinho maiorzinho, fica um pouco difícil, o que você pode fazer? Você não seja o extremo, como eu fiz. Você entra no quarto, quando ele estiver chorando, você entra no quarto, fica do lado do berço, mas não fala com ele, não fala nada, não faz nenhum barulhinho, não faz ou não fica batendo nas costas, não faz nada. Deixa ele chorar por 15 minutos. Depois que você viu que não passou, você vai lá e coloca a chupeta na boca. Ou se é daquelas crianças que já levantam do berço, você pega e deita. E continua assim. Seja persistente. A primeira noite vai ser super cansativo. A segunda noite pode ser, mas assim, uma hora você vai ver que vai dar tudo certo e você vai poder dormir em paz a noite inteira. Você vai poder descansar. Igual pra mim é muito cansativo. Toda noite eu ficar pulando com ele das 7 às 11. Mas só pra eu dormir a noite inteira, pra mim já tá bom. Então é isso que eu fiz com os meus bebês e super funcionou e super deu certo. Então eu indico pra vocês tentarem a fazer e não primeira noite não deu certo, segunda noite não deu certo desistir. Seja persistente, porque uma hora vai dar certo, porque é tudo questão de rotina. Então é só você ver o que é melhor pra você, qual é a rotina que você quer que seu bebê tenha. Eu espero que eu tenha conseguido explicar certinho, que vocês tenham entendido. E fica a minha dica pra vocês, eu também vou falar de novo, como eu falei no começo do vídeo, que eu não sou pediatra, não sou médica, não sou nada. O que eu fiz foi pesquisar muito. Bom, caso alguém fique em dúvida, pode perguntar, qualquer coisa eu gravo outro vídeo tentando falar um pouquinho melhor. Mas resumidamente foi isso, deixar o bebê chorar, criar uma rotina pra eles, explicar que a noite foi feita pra dormir, explicar, né? Que a noite foi feita pra dormir e o dia pra ficar acordado, fazendo muito barulho de dia, de noite ficando em silêncio. Bom, resumidamente é isso. E lembrando que, gente, não vão deixar o bebê dormir o dia inteiro e chegar à noite você querer que ele durma, porque ele não vai dormir. Nem a gente consegue. E também não vai pensar assim. Então às vezes alguém pode pensar assim, então eu vou ficar o dia inteiro com ele acordado, não vou deixar o bebê dormir, vou ficar estimulando e tal, que aí à noite ele vai dormir. Não, pelo contrário, ele não vai dormir. O que vai chegar à noite, o que vai acontecer? Ele vai ficar estressado, vai ficar irritado e é onde ele não vai dormir, vai ficar chorando. Então assim, sono traz sono. Então não é pra deixar o bebê acordado o dia inteiro e chegar à noite e querer que ele durma também, porque ele não vai, que ele vai ficar irritado. E também não é deixar o bebê dormindo o dia inteiro e chegar à noite e você querer que ele durma, porque ele também não vai dormir. Então deixa ele dormir um pouquinho, depois das mamadas, depois acorda, deixa ele acordado, estimula ele. Bom, e é isso que eu fiz para os meus bebês dormirem a noite inteira. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês. Se eu deixei alguma pergunta no ar, me pergunte, que qualquer coisa eu gravo de novo, não tem problema. Eu espero que vocês sigam essas dicas, que vocês tenham um resultado positivo, que vocês consigam dormir assim como eu também estou conseguindo. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo.